Na última edição do programa, nós falamos a respeito dos cuidados que devemos ter com o nosso corpo. Mas, como a nossa vida não se resume às coisas materiais, hoje nós vamos tratar da dimensão espiritual da nossa existência. Qualquer que seja a nossa condição ou nível de experiência, com certeza ainda temos muito que aprender a respeito de nossa relação com Deus. Não podemos negligenciar a nossa natureza espiritual, mas sim zelar por ela, mas com muito cuidado. Eu sou Aderson Costa. Eu sou Deise Costa. Temos 31 anos de casamento e um filho. E também ainda estamos em processo de aprendizado em nosso relacionamento com Deus. Damos as boas-vindas a todos vocês que estão conosco hoje, participando desta 16ª edição do programa Um Lar de Fé. A produção e apresentação deste projeto é dos Enlaçados, o grupo de casais da Primeira Igreja Batista de Manaus. Somos gratos a todos vocês que têm estado conosco desde as edições anteriores. Suas orações e sugestões têm sido muito valiosas. Queremos sempre aprimorar o programa para alcançar as famílias com a graça de Deus. O nosso propósito é compartilhar um conteúdo relevante para edificar as famílias e produzir reflexões baseadas na Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática também no lar. Os conteúdos anteriores continuam disponíveis no canal da PIB Manaus no YouTube. Se você desejar ver ou rever alguma das edições mais antigas, basta acessar e selecionar o programa Um Lar de Fé. Santo Agostinho certa vez escreveu: Tu nos fizeste para ti, ó Senhor, e nosso coração está inquieto até que encontre seu descanso em ti. Mas bem antes dele, a Bíblia já nos alertava de modo bastante semelhante. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo disse: Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. 1 Coríntios 15, 19. E ainda no Antigo Testamento, o sábio escritor de Eclesiastes assim se expressou: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eclesiastes 3:11. Nossa vida é mais do que o corpo e as preocupações com bens materiais. Como cristãos, nós precisamos estar em constante sintonia com Deus e aprender dele continuamente. Deus é eterno e também nos concede vida eterna, conforme as palavras de Jesus. Por isso, precisamos cultivar a comunhão com Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo e contando com o auxílio diário do Espírito Santo. Hoje nós vamos tratar do tema Vivendo no Espírito. Vive no Espírito, procura fazer a vontade de Deus em qualquer circunstância. Ser um pai atuante e cuidadoso é o projeto original de Deus para a família. Ter um pai presente e participativo é um grande privilégio. Em agosto, nós comemoramos o Dia dos Pais. Como pais cristãos, nós devemos honrar a Deus, fazendo o melhor por nossos filhos. Como filhos cristãos, nós devemos honrar o nosso pai e até mesmo a sua memória, se ele já não está mais conosco.
Como é gratificante para um pai ouvir essas palavras. Papai, meu herói, eu amo você. Caminhar contigo é um grande prazer. Papai amado, muito obrigado. Foi com você que eu aprendi o medo a enfrentar. Papai querido, meu grande amigo, eu agradeço a Deus por ter você no meu viver. Essas e outras mensagens estão na canção de Gisele Cristina, que vamos ouvir agora. Dá o play! Caminhar contigo é um grande prazer. Tuas mãos me ensinam por onde andar. Contigo eu me sinto bem em qualquer lugar. Me lembro quantas vezes no teu colo me embalou, me fazendo esquecer de algo que me machucou. Madrugadas em claro, pra remédio preparar. Tudo isso só pra não me ver chorar. Papai amado, muito obrigado. Foi com você que eu aprendi fazendo esquecer de algo que me machucou. Madrugadas em claro pra remédio preparar. Tudo isso só pra não me ver chorar. Papai amado, muito obrigado. Foi com você que eu aprendi o medo a enfrentar. Papai querido, meu grande amigo, eu agradeço a Deus por ter você no meu viver. Muito obrigado. Foi com você que eu aprendi o medo a enfrentar. Meu grande amigo, eu agradeço a Deus por ter você no meu viver. Que sejamos cada dia melhores filhos e melhores pais para a glória de Deus. O programa de hoje também é dedicado a homenagear os pais. Uma das missões dadas por Deus aos pais cristãos é a responsabilidade de liderar a família na busca de uma espiritualidade saudável. Embora nem sempre a relação entre o pai e seus filhos seja um mar de rosas, felizmente nós temos bons exemplos para conhecer e imitar. Isso nos faz refletir sobre a bondade de Deus nas relações em família. Desde que nascemos, precisamos de orientações seguras para a vida, além de exemplos positivos para seguirmos caminhos virtuosos. Um dos 10 mandamentos da lei de Deus é justamente este: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, 12. Para a nossa história de hoje,
convidamos uma filha que vai falar um pouco sobre o relacionamento com seu pai. A advogada Natália Hildebrando é filha de Aldalifal e Miriam Hildebrando e tem 4 irmãos. Vamos ouvir com atenção o que ela tem a nos dizer. Nossa história. Olá, meu nome é Natália, tenho 30 anos, sou advogada, sou filha da Miriam e do Aldalifal, que são casados há 33 anos. Tenho 4 irmãos, 2 mais velhos e 2 mais novos. Eu sou a filha do meio e hoje eu vim aqui falar sobre o meu pai. Falar sobre o meu pai é uma tarefa difícil. Falar sobre o meu pai sem me emocionar é mais difícil ainda. E falar sobre o meu pai sem falar do amor de Deus é impossível. Essa semana, ao fazer um estudo do livro de Ruth, eu me deparei com a palavra Hesed, que é uma palavra hebraica muitíssimo repetida durante o livro, utilizada com a palavra amor, significa o amor Hesed, que em algumas traduções nós podemos ver como benevolência, outras como lealdade, e pode ser entendido como o amor leal, o amor sacrificial, amor que não desiste, o amor que é uma escolha. E ao ler mais sobre isso, ao estudar mais sobre isso, eu não pude deixar de lembrar do meu pai, do amor, da dedicação dele por nós, pela nossa família. Eu sempre digo e repito isso, inclusive para o meu pai, que ele é instrumento do amor de Deus aqui na terra por mim, ele é um presente do Senhor de graça e misericórdia, porque Deus é um pai tão bom que me permitiu e me abençoou para ter um pai aqui na terra tão maravilhoso. A palavra de Deus é muito clara sobre o papel dos pais cristãos na educação dos seus filhos, sobre a responsabilidade dos pais ao guiar os filhos nos caminhos do Senhor, e meu pai sempre exerceu esse papel com maestria. Ele foi nascido e foi criado na igreja presbiteriana primeiro, e ele sempre nos educou nos caminhos do Senhor. Ele é a referência que eu tenho de retidão, de caráter, de benevolência, de lealdade, de disciplina e de amor ao próximo. Ele nos guia pelo exemplo, ele sabe tudo de Bíblia, ele não perde um culto aos domingos, ele ora antes de todas as refeições, mantém sempre as nossas tradições familiares, faz questão de que nós estejamos juntos para tudo, que nós façamos tudo juntos o tempo todo, estejamos à mesa juntos, e é impossível olhar para a vida dele e não perceber o cuidado e a mão, o amor e a lealdade do Senhor. Ele é o maior exemplo que eu tenho para todas as coisas, e não há nada em mim que não tenha sido influenciado e moldado pelo meu pai. O amor pela leitura, o gosto pela música, por história, por futebol, por tênis, Fórmula 1, chocolate, os meus sonhos de vida, os meus planos. Mas em primeiro lugar e principalmente, meu pai me influenciou a amar o Senhor sobre todas as coisas e a submeter toda a minha vontade ao Senhor, primeiramente, acima de tudo, mostrando todos os dias que todas as áreas da minha vida têm que refletir a glória de Deus. Além disso, ele é o meu maior incentivador. Ele lembra de cada uma das coisas que eu já disse que queria fazer na vida, e ele sempre incentiva que eu as faça, que eu sempre busque o meu melhor, sempre cuidando para que tudo corra bem. Eu agradeço a Deus todos os dias porque eu posso desfrutar da minha pessoa preferida no mundo na figura do meu pai aqui na terra. E a minha oração é para que todos os dias ele tenha mais saúde, que os dias dele aqui na terra se prolonguem, que eu tenha filhos que tenham a dádiva de ser como eu fui, influenciada e moldada em um lar de fé. Muito obrigado, Natália, por compartilhar conosco um pouco da história da sua família. Nossa oração é que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Cultivar um relacionamento saudável com Deus como nosso Pai nos convida a alguns exercícios espirituais. A Bíblia nos ensina quem Ele é, quais as maneiras como Ele age, fala sobre o seu amor e cuidado para conosco e nos ensina como devemos agradá-lo. Por outro lado, só podemos ter uma relação significativa com alguém quando passamos tempo com essa pessoa. Com Deus não é diferente. A oração é a maneira como nós falamos com Deus e podemos depositar nele a nossa confiança. Hoje teremos conosco para o altar de oração o pastor Rodrigo Soares e sua esposa Miticó. Eles são casados há 25 anos
e tem 4 filhos, um genro e um neto. Altar de oração. Olá, sou o pastor Rodrigo Soares, sou ministro de missões da Primeira Igreja Batista de Manaus. E eu sou a Miticó, sou funcionária pública e psicóloga. Somos casados há 25 anos, somos pais de 4 filhos, temos um genro e um neto. Estaremos orando agora pelas famílias, pelos enfermos, enlutados e outros motivos. Também estaremos orando pelos casais que completam bodas agora no mês de agosto. Dia 6 de agosto, Breno e Michele Nascimento, 1 ano, bodas de papel. Dia 8 de agosto, Gessé e Rosalie Marques, 38 anos, bodas de carvalho. Dia 11 de agosto, Fabiano e Lorena Cardoso, 3 anos, bodas de couro. Dia 12 de agosto, Patrick e Reginete Ribeiro, 11 anos, bodas de aço. Dia 14 de agosto, Anderson e Usana Pessoa, 2 anos, bodas de algodão. Dia 15 de agosto, Valderlan e Leomara Cardoso, 27 anos, bodas de crisopásio. Pai querido e amado, nós te agradecemos pela certeza que temos que não estamos sós. Louvamos o teu nome, porque sabemos que o Senhor está conosco todos os dias. Neste momento de oração e intercessão, nós queremos colocar em tua presença todos esses casais que completam bodas neste mês de agosto. Nós sabemos que eles chegaram até aqui juntos porque o Senhor os ajudou. E temos a certeza que o Senhor continuará ajudando a cada um deles, para que eles continuem perseverando juntos até o momento em que o Senhor os chamar. Nós queremos colocar também na tua presença os nossos irmãos que estão enfermos. Que o Senhor os abençoe, que eles experimentem a tua cura, que eles experimentem a tua bondade, a tua graça e fidelidade sobre suas vidas. Oramos também por aqueles irmãos que estão enlutados. Senhor, os ajuda, os consola, os conforta. Ajuda-os a administrarem esse tempo de separação de seus entes queridos. Nós louvamos o teu nome porque temos a certeza que um dia os veremos novamente na tua presença. Abençoa também, Senhor, os filhos. Abençoa também, Paizinho querido, os nossos netos, que eles cresçam no conhecimento e na graça do Senhor e se tornem aquilo que o Senhor tem projetado para as suas vidas. Em tudo isso, nós oramos gratos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, pastor Rodrigo e Miticó, por sua participação. Que Deus abençoe grandemente a sua família. Hoje nós vamos indicar mais um livro para vocês. Mais uma vez, não se trata de um livro qualquer. É hora do Momento cultural. A editora Mundo Cristão nos brindou com mais uma pérola do escritor norte-americano Eugene Peterson, uma obra traduzida para o português com o título Espiritualidade Subversiva. O título pode assustar um pouco, mas, conhecendo a qualidade do autor, sabemos que o seu conteúdo é precioso. O livro é, na verdade, um mosaico composto de artigos, estudos, leituras e entrevistas que revelam quão indispensável é a teologia espiritual como fonte de renovação na vida cristã. A coletânea foi escrita como o desenvolvimento do pensamento do autor sobre o assunto durante 25 anos. E está dividida em 5 grandes partes: espiritualidade, estudos bíblicos, poesia, leituras pastorais e conversas. Eugene Peterson foi uma referência na teologia cristã contemporânea. Foi pastor presbiteriano, professor, teólogo, escritor e poeta. Teve a sua formação teológica no Seminário Teológico de Nova York e na Universidade John Hopkins. Foi casado com Janice e teve 3 filhos. Ele partiu para a eternidade aos 85 anos em 2018, mas seu legado ficou para a posteridade. Seus escritos são preciosos, muitos deles, felizmente, traduzidos e publicados em português. O livro está disponível em forma impressa ou e-book nas livrarias e na internet. Se você procurava um bom presente para o seu pai, fica a dica. O Papo Reto de hoje vai ser muito especial.
Primeiro, porque vamos tratar de um tema que deve nos interessar bastante: nossa vida com Deus, nosso relacionamento com aquele que nos criou, nos resgatou dos pecados e nos garantiu a vida eterna. E segundo, porque o casal que vai nos falar tem, acima de tudo, autoridade para tratar do tema. São pessoas que vivem aquilo que pregam e pregam sobre as suas experiências com Deus. Eles aceitaram com muita alegria o nosso convite e estão aqui conosco. Trata-se do casal Pastor Valdir Soares da Silva e sua esposa Ana Maria. Ele é formado pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, em Recife, e mestre em Missiologia pelo Seminário Batista do Sudoeste dos Estados Unidos. Ela é bacharel em Educação Religiosa pelo Seminário de Educação Cristã, no Recife, com habilitação em Didática e Administração. O casal tem 2 filhas, Juliana Regina, casada com o ministro de Música Anderson Silveira Mota, e Mônica Regina. Eles já têm a experiência de 40 anos de ministério e são missionários vinculados à Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, atuando como mobilizadores em nossa região. Muita atenção agora, porque é hora do Papo Reto. Olá, amados ouvintes do programa Um Lar de Fé. O nosso papo reto deste dia será sobre criação de filhos. Eu sou pastor Valdir Soares, missionário dos batistas brasileiros através da Junta de Missões Nacionais. Eu sou Ana Maria, casada com o pastor Valdir, também missionária dos batistas brasileiros através de missões nacionais. Dia 4 de setembro, nós estaremos completando 40 anos de vida conjugal. E quando nós chegamos no nosso primeiro campo missionário em Boa Vista, Roraima, exatamente no dia 20 de setembro de 1982, acima de tantas outras coisas maravilhosas que aconteceram, Deus nos deu 2 grandes presentes. Os 2 grandes presentes foram o nascimento das nossas filhas, Juliana, que tem 38 anos hoje, e Mônica, que tem 35 anos. Nossa história com nossas filhas começou exatamente no momento em que recebemos o resultado positivo do teste de gravidez. E ao chegarmos em casa, nós nos ajoelhamos e dedicamos aquelas crianças que ainda estavam no iniciozinho da sua formação, dedicamos ao Senhor. E dissemos a Ele: Pai, nós queremos que elas sejam integralmente suas, para que o Senhor faça o seu querer e a sua vontade unicamente na presença dela, na vida delas, que sejam filhas, que sejam servas do Senhor. Então, quando elas chegaram, desde o primeiro momento, nós começamos a falar o Salmo 23 todos os dias para elas e também orávamos. Bebezinha ainda, nem sabia o que era existir, né? Na realidade. Mas a palavra de Deus foi sendo colocada no seu coraçãozinho, na sua mente, desde os primeiros meses. E elas foram crescendo e quando começaram a falar, para nossa alegria, para nossa felicidade, elas começaram a recitar o Salmo 23, versículo por versículo, devagarinho. Mas foi muita felicidade para nós ver que elas estavam já nas suas primeiras palavras, falando a palavra de Deus. E o processo continuou, e elas chegaram então no momento da alfabetização. Então, nós começamos a usar com elas o livro Horinhas com Deus, que é um livro de meditações diárias para a criança. E aquela tem a historinha, a aplicação para a sua vida cristã, né? E também a oração diária.
E depois elas chegaram na adolescência. E quando chegaram na adolescência, nós começamos a usar o material do livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. É um livro que traz lições extensas. Então, nós fomos dividindo parte por parte cada uma das lições para que elas pudessem, logo no início da adolescência, saber que era importante nós conhecermos a vontade de Deus para que pudéssemos lhe obedecer. E depois dessa fase, desse estudo do livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, nós estudamos com elas o livro Maturidade Cristã. São, se eu não me engano, 12 lições que fala sobre a vida cristã. E assim Deus foi abençoando. E, mediante tudo isso aí, nós queremos dizer a você que está participando conosco desse programa sobre criar filhos na total dependência do Senhor. Não é tarefa fácil, mas durante todo esse tempo, nós fomos persistentes, porque o Senhor colocou em nossas mãos, como presente dele, para conduzir as nossas filhas nos eternos caminhos do Senhor. Foi uma herança que Deus nos deu. Nós tínhamos que cuidar, educar, instruir essas crianças nos eternos caminhos do Senhor. E nós sabemos que não somente a instrução, não somente o ensinar a palavra era suficiente. Elas precisavam ver em nós o exemplo de pais que buscavam a Deus, que amavam a Deus, que eram tementes a Deus e que tinham por prioridade fazer o querer e a vontade de Deus em suas vidas. Então, nós sabemos que nós pais precisamos ser exemplo para os nossos filhos, porque o nosso exemplo vai falar muito mais alto do que nossas palavras. Não adianta nós, como pais, só falarmos, faça isso, não faça aquilo, se os nossos filhos não nos virem fazendo o certo, fazendo o que agrada a Deus. Precisamos ter esse entendimento, esse discernimento, que o exemplo de vida cristã será muito mais assimilado de que palavras. E elas foram crescendo e foram nos acompanhando. Nós estávamos num campo missionário. Nós estávamos ali à disposição de Deus para fazer o seu querer e a sua vontade. Mas nós nunca esquecemos que o nosso principal objetivo era levar nossas crianças aos pés do Senhor. A criança precisa ser levada a Jesus. E então, nós precisamos estar atentos a isso. E precisamos fazer do nosso dia a dia a melhor e maior escola para ensinar sobre o amor de Jesus, sobre a salvação e sobre o que Jesus quer que nós façamos. Então, à luz da palavra de Deus, em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, tudo começa no lar. Tudo começa no lar. Sabe por quê? O salmista, no Salmo 127, do versículo 3, ele diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Ou seja, nós temos que ensinar, ensinar e ensinar e viver. Mas, acima de tudo, nós temos que entender que foi uma herança que Deus nos deu. Que herança preciosa! Os nossos filhos. Algo maravilhoso. E no Salmo de número 144, no versículo de número 12, nós concluímos aqui falando para você que está assistindo esse programa sobre educação dos nossos filhos. Veja o que é que o texto sagrado nos diz. Salmo 144, 12 diz assim: que os nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas
como pedras angulares, lavradas como colunas de um palácio. Deus espera que os nossos filhos sejam viçosos, mas acima de tudo, sejam colunas, sejam firmamentos, que tenham princípios, que tenham uma direção em toda a sua vida, quer na infância, quer na sua adolescência, quer na sua juventude, quer na sua vida adulta. Essa é a esperança do Senhor. Educar filhos não é tarefa fácil. Não é transmitir para outros. Não, é a nossa responsabilidade como pais. E que eles vejam em nós o brilho de Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Somos muito gratos a Deus por suas vidas, Pastor Valdir e Irmã Ana Maria. Que a graça do Senhor esteja sempre inundando seus corações e abençoando a sua família. E está chegando a hora de dizer até breve. Mas hoje também teremos aquela surpresinha no final do programa. Nosso muito obrigado a todos vocês por sua audiência e participação. Nosso desejo é que o conteúdo tenha sido uma bênção para a sua vida. Se você gostou do programa, pode deixar agora mesmo um like aí na sua telinha. Envie também o link para seus amigos e familiares. O programa continua disponível no canal da PIB Manaus no YouTube. Temos vários canais de comunicação. Durante o programa, vocês podem usar o chat do YouTube ou o WhatsApp do grupo Enlaçados. Mas se vocês estiverem vendo o programa em outro horário, podem deixar o seu comentário no campo próprio. Disponibilizamos ainda o e-mail enlacados@pibmanaus.org.br. Desse jeito mesmo, sem cedilha. Entre em contato conosco. Participem também das reuniões presenciais em nossa igreja, na Avenida Joaquim Nabuco, 2015. Temos escola bíblica aos domingos, a partir das 8h30. Cultos de adoração aos domingos, às 9h45 e às 18h30. E culto de oração e estudo bíblico às quartas-feiras, às 19h30. Será um grande prazer recebê-los. Vamos encerrar com um texto precioso da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, conforme escreveu o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossa homenagem aos pais se completa com a música Amigo de Todas as Horas, na voz de Bruna Carla, que vamos ouvir agora. Dá o play. Um carinho teu tira qualquer dor.
qualquer dor. Um abraço teu me traz segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Oh, Pai, espelho pra minha jornada. Mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Não esqueci das histórias contadas pra eu dormir. Pai, como é bom me lembrar das canções que cantavas pra mim. Me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Me ensinou a amar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Então, fiquem com Deus e até o mês que vem, com mais uma edição do programa Um Lar de Fé.